sobre esse tema e estar aqui dividindo um pouquinho com cada um de vocês. Eu sempre fico pensando um pouco disso, assim, eu trabalho com empoderamento feminino, meu primeiro trabalho com mulheres foi numa penitenciária feminina, depois eu comecei a trabalhar, apoiar o Prêmio Mulher de Negócios, e o que eu tenho aprendido tanto com as mulheres, eu fui vendo vocês entrarem, alguns nomes, carinhas conhecidas aqui, minha gratidão pela presença de vocês, e sempre essa força que a mulher carrega. Quantas vezes eu vejo mulheres fortes? Toda vez que eu me encontro com mulheres, que eu aprendo com mulheres, eu lembro a primeira vez que eu fui numa penitenciária, que foi o meu primeiro trabalho, eu cheguei lá e eu queria levar alguns textos, algumas coisas, e disseram para mim, não, isso é muito, isso aí acho que não conversa com a realidade delas, e a hora que eu cheguei lá, elas eram as poetas, elas trouxeram os poemas, elas eram as empreendedoras que criavam formas diversas para que elas pudessem arrecadar dinheiro e pintaram a penitenciária e faziam festa para os filhos, tinha todo um cuidado que a mulher carrega. Como eu sou apaixonada por essa força e como olhar para o empoderamento é a gente poder entender que a gente precisa acessar as potências que a gente possui. E se hoje a gente vai falar sobre liderança e empreendedorismo, são as formas como a gente vai colocar essas potências no mundo, principalmente tocando pessoas, através do que a gente faz, mas principalmente tocando pessoas. Então eu queria dividir aqui com vocês, não o meu conhecimento como uma grande mestre, não isso, mas principalmente o que eu tenho aprendido. Eu falo que eu sou uma ótima aprendiz. Desde muito pequena, sempre fui atenta às histórias, às coisas, e sempre quis ouvir mais das pessoas, aprender com as pessoas e poder dividir um pouquinho com vocês hoje sobre esse aprendizado, da gente poder estar sempre atento e partilhando aquilo que a gente carrega. Minha gratidão enorme pelo seu tempo, como a Amanda falou, com certeza nós temos milhões de coisas para fazer, você talvez deixou a janta ali, né? Quantas de nós tivemos que organizar um monte de coisa para poder estar aqui? Minha gratidão pelo seu tempo. Eu desejo que esse seja um tempo que, mais do que as informações que eu fale para você, você possa olhar para aquilo que desperta dentro de você. Você deve estar com um papel, uma caneta aí, e para mim o mais importante é você anotar. Eu sempre digo que a gente precisa anotar aquelas ideias que podem gerar impacto. As nossas ideias que eu chamo de terra à vista. Quando a gente está fazendo uma viagem, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, a nossa terra à vista. Então, escreve aí num pedacinho da sua folha, terra à vista. Não são as coisas que eu vou te falar, mas são as ideias que vão surgir em você. E essas são as mais importantes, as ideias insights, as ideias terra à vista. E quando a gente está encontrando com pessoas, a gente vai criar essas terra à vistas. E cada vez mais a gente vai se aprimorar e cada vez mais a gente vai desenvolvendo coisas dentro de nós. Eu queria começar, então, contando uma história. Eu gosto muito de histórias, eu estava aqui lembrando disso. Eu fui tia do McDonald's quando eu tinha lá meus 14 anos e eu contava histórias nas férias no McDonald's. Esse foi um dos meus primeiros trabalhos. Eu sempre gostei muito, não só de ouvir histórias, mas de contar histórias. E vou contar algumas histórias aqui para vocês. Diz que tinha uma mulher que ela trabalhava num grande casarão e ela estava no leito de morte dela. Ela tinha trabalhado a vida inteira nesse grande casarão. E quando ela estava ali, ela estava já muito, muito mal. E veio então uma pessoa ali para dar, né, a unção para aquela mulher que estava na cama ali. E quando ela está ali do lado daquela mulher, aquela mulher ali quietinha, e ali refletindo, mas com muita dor, numa despedida nos momentos finais dela, aquela pessoa que estava lá para dar unção, de repente bateu um olho no quadro que tinha em cima da cama dela. E a hora que ela olhou aquele quadro que tinha em cima da cama, ele disse assim, o que a senhora sabe o que tem nesse quadro? E ela disse, sei sim. Na verdade, eu trabalhei muitos anos
para um patrão meu, e ele era uma pessoa muito, muito boa, e ele me deu esse papel antes dele morrer. Eu achei tão bonito, eu achei com um senso estético tão incrível que eu enquadrei para colocar aqui no meu quarto. E aí o senhor falou, mas você sabe ler o que está escrito aqui? Ela falou, não, não, eu não tive essa chance, eu não estudei. E aí ele disse, aqui está o testamento desse homem, na qual você é herdeira de todas as coisas que ele deixou. E aí ela tá lá no leito de morte dela, e ela morava num quartinho pequeno. E ela tinha pegado aquele grande testamento e enquadrado, sem saber o que ele continha. Essa história, ela me chama atenção, porque hoje nós vamos falar de algumas potências que a gente carrega para empreender, para liderar, mas que talvez a gente veja tantas características. Se a gente começar aqui a falar as características que a mulher tem, a gente vai começar a falar várias. A gente vai falar, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. A mulher é estratégica, ela pensa o jeito que ela vai falar, né? A mulher, a gente vai se vangloriando por tantas coisas. A mulher é forte, a gente vai dizendo, eu estava aqui já dizendo algumas dessas para vocês. A gente tem essas características que a gente se vangloria, mas muitas vezes a gente faz como essa senhora e coloca num quadro, sem saber como usá-las a nosso favor. Quantas de nós, por causa da nossa força, a gente passa um dia inteiro com dor de cabeça, com cólica? Quantas de nós vamos nos acostumando e talvez não usamos a força a nosso favor? Quantas de nós a gente fala, mas eu já percebo o outro, né? E quantas vezes a gente não usa a estratégia a nosso favor? Quantas vezes a gente faz várias coisas e isso tem nos sobrecarregado? Quando a gente olha e coloca as coisas, as nossas potências num quadro, e a gente não olha o que de fato eu tenho ali, como eu quero usar isso ao meu favor, a gente desperdiça como fazer da melhor maneira possível para usar tudo aquilo que a gente possui. Então hoje eu quero te incomodar um pouquinho. Eu quero te incomodar a você olhar as coisas que você possui. Eu quero te incomodar para que você possa mergulhar em você e começar a pensar como você tem usado as suas características a seu favor. Porque se tem uma coisa que nós mulheres também fazemos, é desfazer do melhor de nós. Sabe quando a gente encontra, porque quem já me ouviu falar sobre mulheres, eu sempre cito esse exemplo, você se arruma, você tá toda bonita, e alguém diz, nossa, como você tá linda, e você fala, imagina, até parece, ai, engordei, né? Você tá toda bonita, e aí fala, nossa, aí você fala, imagina essa roupa tão velha. A gente desfaz da gente mesmo, alguém elogia um trabalho que a gente faz, a gente fala, imagina, tão facinho, fiz de última hora. A gente desfaz, como a Penélope de Ulisses, a gente desfaz das nossas potências, ao invés de poder usá-las a nosso favor. Como a gente pode levar a sério aquilo que a gente possui? Mas eu também estou falando com pessoas, com mulheres aqui, com pessoas aqui que têm fome. E essa é uma outra característica nossa. Nós temos mais fome, fome da vida, fome das coisas, nós somos famintas. Tem até uma propaganda, eu trabalho com análise de propagandas por causa de funcionamento mental e marketing de propósito, e tem uma propaganda que eu acho incrível do Novo Doblô, que tem chega a mulher e fala, ela compra uma mesa e fala assim, eu acho que essa mesa não vai combinar com o tapete. Aí ela sai e compra o tapete. Eu acho que esse tapete não vai combinar, a gente, né? E ela vai encadeando uma coisa na outra, né? Porque parece que então não vai combinar e eu vou pegando mais essa fome que a gente tem demais. E essa fome também nos leva a gente querer crescer mais. Como foi dito aqui no início, estar aqui para crescer, estar aqui para se desenvolver, estar aqui para a gente se construir. A gente podia estar só festejando o mês das mulheres, mas se a gente lembrar da origem dele, a gente vai entender que sempre foi uma luta para que a gente pudesse desenvolver o nosso melhor. E é por isso que a gente está aqui. E se você tem fome, eu quero que você pense qual é o seu nível de fome. Existem 3 grandes níveis de fome que eu vou chamar aqui hoje. Primeiro nível de fome é que você quer mais. Você quer mais, você quer entregar mais, você quer desempenhar mais, você quer talvez fazer mais coisas para o mundo, você quer melhorar a tua empresa, você quer melhorar a sua equipe, ou você quer começar a empreender, você quer mais de você. Mas você tá ok onde você tá. Pensa se é esse o seu nível de fome.
É aquela hora que você é ao meio da tarde, né? Que se tiver uma coisinha para comer é bom, mas se não tiver também a gente passa bem. O segundo nível de fome é aquele fome das 6 da tarde. Existe um incômodo. Existe um incômodo. A gente não quer mais estar onde a gente está. Talvez eu estou incomodado com a minha equipe. Eu estou incomodado com a minha forma de empreender. Eu estou incomodado com aquilo que eu estou entregando. Eu estou incomodado. Porque se tem uma grande dificuldade das empresas hoje, são pessoas. Como lidar com pessoas? Eu estou incomodado, eu preciso fazer diferente, eu preciso ser mais assertivo, eu estou cansado de tentar de um jeito e não dá certo, tentar de outro jeito e não dá certo, de ficar sempre dando corda, fazendo coisa motivacional, né? Tem uma líder que sempre fala isso para mim, uma grande líder, e ela fala, eu estou cansada de ficar sendo patati patatá, cada hora eu preciso trazer uma coisa para minha equipe, para alegrar, para animar, para ver se eles fazem. Quantas vezes eu estou incomodado, esse jeito, essa forma, não está funcionando, eu preciso empreender e liderar de uma forma diferente. Ou você está com o terceiro nível de fome, você sente que você tem mais para dar. Mais para dar para as pessoas, mais para dar. É aquela fome que talvez você não começou a fazer coisas, ou você começou pequeno, você sente que você pode fazer mais. Essa semana eu estava falando sobre empreendedorismo para profissionais liberais. Como às vezes a gente acha, né? Eu estava vendo, tem várias psicólogas aqui, várias colegas, obrigada pela presença de vocês, várias meninas que foram minhas alunas, como eu aprendo com vocês, obrigada por estarem aqui. E quantas vezes a gente acha que, eu sou psicóloga, eu sou dentista, e aí empreender não é para mim, e aí a gente fica preso na nossa profissão. E a gente não entende que, na verdade, a grande magia é que empreender, a palavra empreender quer dizer criar, criação, criar e ir para ação, a gente ir para o mundo das ideias e depois colocar aquilo na prática, esse movimento de construção. E quando a gente pode fazer esse movimento de construção e que a gente vai ter ideias e vai colocar na prática, a gente vai entender que a gente quer fazer um furo na parede, que é o nosso propósito. A gente quer fazer um furo na parede, que é aquilo que de fato você quer gerar nas pessoas, aquilo que você quer colaborar. E a sua profissão, ela é só um instrumento para você fazer isso, e só não digo menos. Ela é um instrumento para que você faça o furo na parede. Eu posso fazer o furo na parede com um pedaço de salto, com uma furadeira, com um prego. E talvez você possa pensar, não, Fernanda, você não está entendendo que eu preciso de dinheiro, eu preciso empreender, porque eu estou na crise, eu fui desempregado, eu preciso empreender. O dinheiro, ele é o pó que sai do furo na parede. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço quando você traz contribuição. Quando você faz um furo, o pó sai. É o retorno do furo. O problema é quando a gente está tão fixado no pó que você fala, eu preciso de pó, só que você não tem a ideia do furo. Você nem está se importando com o furo. E aí a gente só vai enxergar paredes. Então, eu não sei qual é o nível da tua fome, eu não sei quanto você tá de fome aí, ou qual é a tua realidade, mas eu queria dizer que a gente pudesse, nesse momento, nessa 1 hora que a gente vai estar juntos, e eu vou enxugar para a gente fazer em 1 hora, nessa 1 hora que a gente vai estar juntos, que a gente possa olhar o quanto nós precisamos escutar a nossa fome. Quão a sério a gente tem levado a gente mesmo. Quão a sério a gente tem levado a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente tem colocado as coisas na parede sem usar ao nosso favor, sem poder usufruir de tudo que a gente tem. Hoje eu vou dar milhares não, mas alguns desses exemplos. A verdade é que quando a gente está falando sobre desenvolvimento, e a gente está aqui para isso, Piaget ele vai dizer que o que faz com que a nossa mente se desenvolva é um processo de equilibração e desequilibração. É como se a gente fizesse arranjos mentais
e depois a gente desarranjasse, porque vem um novo estímulo da mente, vem um novo estímulo do ambiente, você precisa se reorganizar. Então eu fico organizando, desorganiza e eu organizo de novo, e é exatamente isso que vai gerar em cada um de nós crescimento mental. Então, ter fome, a gente poder se ver impactado, e talvez você já está aí falando, nossa, quantas coisas eu não estou usando a meu favor, talvez você já está aí brava com você, ao invés da gente ser o nosso juiz, a gente precisa ser nosso aprendiz. Como você pode olhar para você e falar, caramba, eu posso tecer várias coisas aqui, esse é um momento de crise. Nós estamos de novo entrando num lockdown. Eu recebi várias ligações essa semana que eu estou tendo que reformular meus trabalhos, que não vou mais poder ir nas companhias. Esse é um momento de crise, mas esse também é um momento. Crise no holograma chinês tem formado por 2 traços, risco e oportunidade. É uma oportunidade da gente se desenvolver. Nós estamos aqui buscando essa oportunidade da gente desenvolver, se lidar com pessoas. É difícil, também é uma oportunidade da gente se desenvolver, que a gente possa aprender com Piaget, desequilibração, equilibração, desarranjo, e aí a gente vai estar sempre nesse movimento. Se você está num momento agora de crise, se você está num momento agora de desequilíbrio, seja promovido pela tua equipe, seja promovido pela fome que você tem, que isso desperte em nós um novo movimento. Eu gosto muito de andar de stand-up, e quando você vai andar de stand-up, você aprende muito isso. Se você ficar parado, você cai. Equilíbrio o movimento. Se você pegar a bicicleta e você ficar parado, você cai. Então, o que vai fazer você ter equilíbrio é você se manter, ter constância no seu movimento. Ter constância no seu movimento. Eu queria fazer uma pergunta para vocês e eu acho que vocês podem responder no chat para mim, para que eu possa ver a resposta de vocês. Eu queria perguntar para vocês quantos de vocês que estão aqui hoje acham que poderiam receber mais financeiramente pelo que recebem? Pelo que vocês fazem, quantos de vocês podem responder no chat assim, eu acho que podia receber mais, ter maior retorno financeiro do que você tem hoje, né? Que você possa escrever aí, né? Quem tá com a web ligada ou liga aí na web, só levanta a mão rapidinho para eu também ver quantos de vocês acham que poderiam receber mais do que vocês recebem hoje. Eu parei de compartilhar a tela aqui só para vê-los. Sim. Várias, muitas. Mantém com a mão levantada para que eu possa ir. Nós somos em muitas, eu tenho que passar aqui a tela. Mantenha com a mão levantada. Quantos de vocês acham que poderiam receber mais? Joia. Agora a segunda pergunta. Quantos de vocês acham que poderiam entregar mais do que vocês entregam hoje para o mundo? Que vocês podiam fazer mais, entregar mais, que vocês têm mais dentro de você para entregar do que você entrega hoje? Levanta a mão, por favor, e mantenha com a mão levantada. Eu tenho feito essas 2 perguntas em muitos lugares que eu vou, porque muitas vezes a gente quer o pó que sai da parede, mas a gente não presta atenção que a gente precisa fazer mais furo. Quanto maior o tamanho do furo, mais pó sai. A resposta da segunda é o motivo do que a gente está insatisfeito na primeira. Se eu não estou entregando tudo que eu posso, é claro que eu não estou recebendo tudo que eu poderia e que eu merecia. Como a gente pode, então, olhar para essa lacuna e pegar a nossa parte, mas talvez você fale, Fernanda, mas já faço tanto. Mas você também levantou a mão na segunda vez? Como você pode olhar para aquilo que você pode trazer? E eu queria mostrar, então, um equilíbrio onde o sucesso fica. Eu aprendi isso esse mês atrás e eu achei incrível essa metáfora. O sucesso é uma esfera que se equilibra. Vocês estão enxergando a minha tela agora? Estão enxergando? Sim? O sucesso é uma esfera que se equilibra em cima de 2 outras esferas. Uma esfera se chama competência e a outra esfera se chama exposição. Competência e exposição. Se você quer ter sucesso, você precisa desenvolver as suas competências. Agora, se você desenvolve as suas competências, mas não se expõe, se você não entrega isso para o mundo, se o mundo não sabe, quantas vezes você fala, eu sei fazer coisas incríveis, mas
com a porta fechada. Eu posso melhorar muito as pessoas. Nossa, essas pessoas podiam ser muito melhores, mas com a porta fechada. Nossa, eu queria muito ter uma equipe melhor que me respondesse, mas eu continuo sentada na minha cadeira. Se eu tenho competência, mas eu não exponho essa competência, a bola da competência cresce, percebe? A bola da competência cresce, mas como a outra fica pequena, o sucesso cai. Assim como, hoje a gente fala muito de marketing, eu trabalho com marketing, se eu aumento a minha exposição, eu posso falar quantas coisas boas eu posso fazer, eu posso ir lá e tentar falar com as pessoas, mas eu não aumentei a minha competência, eu tenho uma exposição grande, uma competência pequena, o sucesso também cai. E se a gente começar a olhar sucesso na vertente de Harvard, que traz, eu fiz um post essa semana, para quem me acompanha nas redes sociais, eu falei sobre isso, o sucesso para Harvard, ele fala que é uma consequência da gente poder ser feliz, da gente poder estar bem, e principalmente da gente se conectar com pessoas que de fato a gente se importe. Então, como a gente pode olhar para o sucesso não só como uma consequência daquilo que a gente faz enquanto competência e exposição, mas principalmente daquilo que a gente tem se tornado. Vamos dar uma olhada em uma forma de drone, como estamos as mulheres no mercado de trabalho hoje. Então, hoje, 9,3 milhões de mulheres estão à frente de negócios no Brasil. Em 2018, elas já eram 34% dos donos de negócio. O GEM, ele, que tem dados de 49 países, diz que o Brasil ficou em 7º lugar no ranking de proporção de mulheres à frente de empreendimentos iniciais. 37,4% dos cargos gerenciais existentes em 2019 eram ocupados por mulheres. Nas maiores empresas do país, mulheres ocupam 3% dos cargos de alta gestão. E no terceiro trimestre agora de 2020, a taxa de participação das mulheres como força de trabalho era de 45,8%, mas teve uma queda de 14%. Se a gente olhar de drone a mulher no mercado de trabalho, a gente tem visto um grande crescimento. Em termos de estudo, a mulher já lidera a escala de estudo. Em termos de crescimento de empreendedorismo também, mas não em números absolutos. E a gente pode ver aqui que tem uma força gigante das mulheres. O Pedro falou, já elas estão dominando tudo. Não vamos dominar, né? A gente vem para acrescentar. Mas existe uma coisa importante, as mulheres, elas estão nos lugares, nos pequenos negócios, elas estão começando a empreender, elas já são 34% dos donos de negócio. Então, a gente tem feito um movimento, mas muitas vezes o nosso teto é a liderança e as grandes lideranças. A gente passar desse lugar, né, da gente estar ali na subsistência e poder alcançar o que a gente pode influenciar mais. E o que tem a ver, Fernando? Hoje você vai falar de duas coisas diferentes. Qual é o vértice? A gente podia falar de muitas coisas sobre empreendedorismo feminino, de muitas coisas sobre liderança feminina, mas hoje eu tenho um vértice comum, tanto de empreendedorismo quanto de liderança, que é o vértice que eu vou cortar hoje para que a gente possa caber toda a nossa proposta para essa noite. É que tanto em empreendedorismo quanto em liderança, nós lidamos com pessoas. Empreendedores, inevitavelmente, precisa lidar com pessoas, com os clientes, com os fornecedores e com a equipe, por menor que ela seja. Lideranças em corporações, ela precisa lidar com pessoas. A grande verdade é que a gente está sempre lidando com pessoas. Hoje a gente sabe o quanto a tecnologia cresce, mas é sempre de humano para humano. A humanologia, que é a base do meu trabalho, é como a gente pode entender aquilo que é mais humano em nós. Sim, a tecnologia deu um salto em 2020. E nem sempre a humanologia acompanhou isso. Uri Harari, ele vai dizer que assim como a evolução trouxe o Homo sapiens, a evolução do Homo sapiens é o Homo sensi. Aquele que pode perceber o que está à sua volta e dar uma resposta diferente. Esse da percepção, a nossa parte mais humana, nós lidamos com pessoas. E essa é a parte mais difícil do negócio, qualquer negócio. Lidar com pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas são diferentes. Pessoas são diferentes, pessoas são afetadas de formas diferentes. Pessoas possuem maneiras de interpretar as coisas de formas diferentes, de acordo com a sua bagagem.
E pessoas, elas não são movidas pela lógica, elas são movidas pela emoção. Inclusive, a palavra emoção fala isso, é aquilo que coloca em movimento. Pessoas são movidas por aquilo que coloca em movimento, emoção. E elas não são do nosso lugar racional, por isso nem sempre é possível prever todas as coisas. E como a gente pode tocar pessoas diferentes, de formas diferentes. Hoje eu vou dividir aqui com vocês alguns padrões que a gente pode encontrar e como, estando nessa trajetória de lidar com pessoas, nós precisamos, então, entender sobre pessoas. Talvez a gente tenha se aprimorado muito nas nossas técnicas. Técnicas de psicologia, técnicas de laser, vi que a Karen do Espaço Laser está aqui. Técnicas de laser, técnicas de contabilidade, técnicas de administração. Talvez você conheça muito do seu produto, mas a gente falha em não estudar pessoas. Quanto tempo você parou para estudar você mesmo? Quanto tempo você parou para estudar? Por que você escolhe assim e não assim? Por que isso faz com que você se sinta motivado e aquilo te desanima? Por que a tua equipe responde algumas vezes dessa forma e não daquela? A gente para muito pouco tempo para entender como as pessoas funcionam. E hoje eu vou dividir um pouco de como o nosso cérebro funciona, porque o que comanda também as pessoas está no nível cerebral. E que a gente, desde criança, a gente foi fazendo alguns cortes. E na escola a gente só aprendeu a usar o nosso hemisfério esquerdo. Lógico. E a gente pouco sabe sobre o nosso hemisfério direito, de inteligência emocional. Então, inteligência emocional e gestão das emoções tem sim tudo a ver com negócios. Porque fazemos negócios de pessoa para pessoa. Ah, mas o meu é B2B, pessoa. Uma pessoa lá do outro lado. Então, a gente precisa aprender a lidar com pessoas. E a grande questão, quando a gente fala de pessoas, a gente... o nosso primeiro grande equívoco que a gente pode não usar bem essa nossa habilidade é a gente achar que a gente conhece de pessoas. Aquela lá eu conheço. Aquela ali, ó, folgada, folgada. Jussicreia, folgada. Não, aquela eu já conheço o tipinho dela. Né? A gente acha que a gente conhece como as pessoas funcionam. E quando a gente acha que a gente conhece, a gente logo taxa essas pessoas, a gente perde exatamente a medida de como elas de fato estão se movendo, porque nós aprendemos a taxar pelo resultado e não pela causa. Pelo comportamento e não por aquilo que está movendo ela. E aí a gente consegue só ver a ponta do iceberg, não como a gente pode lidar com essas pessoas. Eu gosto muito dessa frase do Pablo Palcar que diz: não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. E quando a gente olha, se a gente perde essa referência de que a gente influencia a nossa percepção, existe uma escada da inferência que faz com que a sua percepção, a gente colhe 3 milhões de bytes de informação, mas a gente só percebe 3 mil, olha quanto a gente perde. E o seu filtro tem a ver com a sua história, com aquilo que você é. Então, muitas vezes, quando a gente acha que sabe sobre as pessoas e logo taxa as pessoas, a gente perde de ser assertivo. Ou a gente pode ter a segunda opção, que você até sabe perceber as pessoas, mas você não usa isso a seu favor. É a macumba do que quer, né? Que os homens falam que as mulheres têm a macumba do que quer. Quer que eu falei? Quer que eu falei? Não falei que ia acontecer isso? Quer que eu falei? Né? A gente quer acertar e não ser assertivo. Existe uma grande diferença entre querer acertar e ser assertivo. Querer acertar é para o nosso ego, ser assertivo é para gerar resultado. Um resultado, inclusive, comum. Se eu posso perceber as pessoas, a primeira coisa que eu preciso pensar é: tem outros jeitos de eu perceber isso? O que está levando essa pessoa a agir dessa maneira? Como eu posso ter um olhar mais profundo sobre isso? E 2, como aquilo que eu percebo não venha para alimentar apenas o meu ego, mas ao contrário, ser assertivo e pensar no resultado que eu quero lidar. Bom, se nós estamos aqui para falar sobre a forma como nós lidamos com pessoas, sobre a forma como a gente pode ser uma liderança melhor, seja dentro das nossas próprias empresas, seja com os nossos clientes, ou seja com as nossas equipes nas corporações onde a gente tem, ou seja dentro de casa, sendo mãe, gerindo a casa, a gente precisa saber que não vai ser uma tarefa simples.
Porque não é algo que vai ser exatamente programado, não é algo que você vai ter total controle, existe um outro ser vivo do outro lado. Mas aqui eu quero trazer uma frase de uma grande líder mulher, que eu tenho a oportunidade de trabalhar com ela, e que ela diz essa frase que eu gosto muito, ela diz: as coisas não serão fáceis, mas eu quero que nós sejamos fortes o suficiente para que as coisas difíceis não sejam pesadas. Muitas vezes a gente escolhe o mais fácil, que vai ficar mais pesado ao longo do tempo. É mais fácil você fingir que você não está vendo aquilo que a equipe está fazendo. É mais fácil você fingir que você não está vendo a fofoca ali. É mais fácil você fingir que você não está vendo que o filho não está cumprindo o dever. É mais fácil a gente fingir que a gente não está vendo. Mas a longo prazo isso é muito mais pesado. Então, como a gente pode não buscar as coisas fáceis? A gente encarar, sim, as coisas difíceis, de forma que a gente se desenvolva de tal maneira, que a gente se torne tão forte, que o difícil não seja pesado. Como a gente pode, então, olhar para os diferenciais que nós, mulheres, possuímos, usando isso a nosso favor? Porque tudo aquilo que a gente não dá destino para nós. Se a gente não dá um destino para as nossas características, elas começam a dar destino para nós. E nós, então, é que somos usadas por ela. Então, é muito importante a gente poder entender quais são esses diferenciais. Eu queria falar desse tripé. A mulher, ela já tem uma característica de empatia, inclusive o circuito cerebral dela, ele é muito mais ativado pela empatia do que o homem. Existem até aquelas percepções, né, que fazem brincadeiras de que cor você percebe a coisa, né, se você é mais sensível ou não. Então, a mulher, ela tem um grau de empatia maior. E isso, se a gente for olhar filogeneticamente, a gente foi recebendo isso. A mulher é que cuidava da prole, a mulher é que ficava ali percebendo o homem, ele tinha que caçar, ele tinha que estar ali atento, com medo, pensando no resultado. E a mulher, ela tinha todo esse cuidado. Se a gente não destina isso a nosso favor, qual é a nossa armadilha? A gente ficar refém de agradar o outro. A gente percebe tanto o outro que a gente fica refém de agradá-lo. Quantas empreendedoras ou líderes ficavam com medo do posicionamento delas porque ela podia chatear alguém? Ah, mas e se eu falar isso, chatear? E aí a minha empatia, ao invés de me ajudar para que a minha percepção possa contribuir com o outro, eu fico refém de agradar o outro. Então, o que move a tua empatia é contribuir com o outro ou é agradar o outro? Porque toda vez que eu preciso agradar por agradar, na verdade, o que eu estou precisando é de aceitação, porque talvez eu não coloquei para dentro de que eu tenho mais para contribuir. Então, eu me lembro, por exemplo, de uma super empreendedora que usou dessa empatia para, inclusive, olhar para os clientes dela. Ela percebeu qual era a dificuldade, qual era o valor que elas tinham, e aí ela começou a criar uma campanha. A gente criou juntas uma campanha para que ela pudesse fazer com que os próprios clientes participassem. Ela tem uma querida, ela tem uma empresa, e ela de fios, né, de artesanato grande, e ela começou a perceber que as mulheres, elas se sentiam valorizadas quando elas podiam trocar, mostrar aquilo que elas faziam. Então, ao invés dela, o que ela fez com isso? Começou a promover cafés entre essas mulheres online, onde elas podiam mostrar aquilo que elas faziam, e aí ela ia tecendo junto com isso, mostrando qual o melhor equipamento para fazer isso, para fazer aquilo. Então, como ela usou isso a favor dela. Então, a mulher, ela tem uma característica mais sensível, né? Nesse sentido de empatia, a gente precisa focar isso para que a gente possa contribuir com o outro, seja dentro da nossa equipe ou com os nossos clientes. 2, a gente tem uma característica de ser mais comunicativo, né? Então, quem tem um filho menino e uma menina, isso é padrão, tá? Não estou falando que é assim com todos, é estatístico, né? É claro que nós temos o diferencial. Mas a mulher fala, como é que foi o dia, o que ela fez, ela conta os detalhes. E o homem fala, foi tudo bem. Ou, hoje foi pesado. É curtinho, né? Na minha casa era assim, a gente sentava para almoçar. Claro, eu queria contar um monte de coisa, sempre fui falante. E aí minha mãe combinava, você só pode falar depois que seu irmão falar, porque senão só eu tomava o almoço inteiro, né?
Eu ficava lá de acho que horas ele vai falar alguma coisa para eu poder contar, né? A mulher, ela é mais comunicativa já. O que a gente precisa cuidar é porque na liderança a gente precisa se posicionar e não se expor. Como a gente é muito comunicativo, muitas vezes você se expõe, você fala tudo que passa na sua cabeça. E aí isso não é posicionamento, isso é exposição. E aí você perde a sua autoridade. Você precisa pensar se você está se expondo, se você está se posicionando. Fenda, qual é a diferença? Se expor é tudo que vem, sai. Se posicionar é pensar para que eu vou falar isso? Qual é o objetivo? De novo, eu preciso escolher o que eu vou fazer com aquele instrumento que eu tenho, senão ele faz comigo. E já já você está lá contando a sua vida para a sua equipe. E já já você está estressado e você chega estressado falando, e aí você abre uma porta da equipe começar a falar dessa mesma maneira com você. E o terceiro é que a mulher busca sentido nas coisas. Né? A mulher, ela sempre está buscando sentido. Não adianta o marido falar assim, vai lá e compra alguma coisa, né, para você. Ela quer a cartinha. Ela quer o sentido daquilo. Né? Ela quer o sentido do que está acontecendo, o sentido do que está fazendo. Né? Eu falo, a hora que ela não precisa nem fazer, né? Se tem homens aqui, além do Pedro, mas Pedro, aprenda. Você não precisa nem fazer o que a mulher quer. Se você mostrar que você se importa, tá tudo certo. Aí ela nem precisa mais que você faça, entendeu? Né? Porque a gente quer ver a intenção, o sentido daquilo. Então a gente tem uma busca muito grande por significado. E por que isso é um diferencial? Porque a gente está falando hoje de um mercado de trabalho que tem buscado empatia. A gente não tolera mais aquele chefe que vem e manda fazer e sai. Aquele chefe que não sabe o seu nome. A gente não tolera mais chefe que bate na mesa. A gente tem compliance para isso. A gente quer pessoas que olhem para nós, que saibam sobre nós, que se importem. O mercado de trabalho pede pessoas que se importem. Não adianta mais você colocar o seu produto na vitrine e achar que isso vai vender. Então o mercado pede pessoas que se importem, para dentro e para fora. A gente precisa, lembra do pilar do sucesso de comunicação, e cada vez mais a gente tem trabalhado em comunicação. Eu trabalho com equipes em várias empresas, e qual é sempre o principal fator de desalinhamento de uma equipe? Comunicação. Por quê? Porque a gente acha que o outro está entendendo o que a gente está falando. Porque a gente acha que o outro é uma extensão nossa. Como a gente pode entender o outro diferente e poder buscar posicionamentos mais do que exposição, porque senão a gente faz mais ruído do que de fato uma ação comum, que é o cerne da comunicação. E o terceiro sentido, o mercado hoje não compra mais. Eu tenho uma palestra que chama Compramos ideias e não produtos. O mercado não compra mais produto. Não tem escassez de produto, a gente quer a ideia que está por trás. A gente quer o sentido das coisas. A gente busca isso. Então, como a gente pode usar os nossos diferenciais exatamente para aquilo que o mercado pede, está solicitando? E a gente vai poder entender que o que mais fez com que a humanidade evoluísse, se você pode pensar assim, nossa, nós éramos 6.000, começamos com 6.000 da nossa espécie na savana. Como esses 6.000 chegaram onde está, se eles não são os mais fortes? Se nós não somos os mais rápidos, como a gente conseguiu chegar lá? A gente pode pensar, porque nós temos inteligência, isso é verdade. Mas o que fez com que a humanidade evoluísse a tal ponto de subjugar todas, de poder estar acima, dominando os animais, de poder estar acima, cuidando das coisas, foi a inteligência social. Foi eles poderem usar a inteligência de uma forma comum. Então, o que fez com que a gente se diferenciasse, evoluísse, não foi apenas a inteligência pontual. Pelo Pedro Calabres, ele fala assim, coloca o Einstein com toda a inteligência dele sozinho na savana lá, para ver o que vai acontecer com ele. Não sobrevive. Então, enquanto a gente quiser fazer coisas sozinhos, carreira solo, enquanto a gente falar, mas eu tô sendo inteligente, eu tô lidando, eu tô me desenvolvendo, e se a gente não olhar como eu posso desenvolver quem tá ao meu lado, eu vou sempre ficar sobrecarregado e não vou evoluir, porque eu tenho um limite daquilo que eu posso fazer. Eu quero trazer então para vocês 6 tipos de liderança que o
Daniel Goleman, ele traz, estudando os níveis de liderança e de impacto que a gente carrega. A verdade é que a forma como você é, e a gente vai ver aqui, ele coloca 6 tipos de liderança, mas não existe um líder que só tem um desses perfis. Esses perfis são combinados. Eu vou explicar de uma forma rápida, porque meu tempo está correndo, explicar de uma forma rápida como isso afeta os nossos liderados, porque não existe líder sem pessoas. Então, é uma troca o tempo todo, de afeto, porque o que move é a emoção, e isso vai trazendo consequências. Então, a gente tem, o Daniel Goleman, ele traz, então, 6 tipos de liderança. Ele fala que o primeiro é o líder coach, é aquele que está preocupado com o desenvolvimento máximo de cada um dos liderados. Ele está lá tentando mostrar quais são as fraquezas, quais são as forças. Ele quer fazer com que cada um tenha um sonho, né? Para que ele também possa ter um sonho comum com a empresa e que ele possa desenvolver. Ele está focado no desenvolvimento da equipe. E aí você fala, Fernanda, isso é a coisa mais linda do mundo se eu tivesse tempo. Ou se minha equipe performasse o suficiente para eu poder sentar para desenvolvê-la. E aí a gente fica pensando como eu posso ter um treinamento que ajude minha equipe a sair e fazer esse movimento de desenvolvimento. Ou eu tenho o segundo, que é o líder afiliativo, que é aquele que valoriza as emoções, ele quer saber como as pessoas estão, ele estimula as pessoas a compartilhar as inspirações, ele quer fazer vínculo emocional, é aquele líder que promove o café, que está sempre trazendo as pessoas para perto, ele quer um relacionamento forte. A gente tem o líder democrático, que é o líder que dedica o seu tempo tentando fazer com que as pessoas entendam a visão do todo, que possam estar dentro dos assuntos. Ele acredita que as decisões, que as metas compartilhadas vão ter mais engajamento, por isso mais resultado. Ou a gente tem o líder que é marcador de ritmo, aquele que fixa altos padrões de desempenho, foca no trabalho de cada pessoa, ele está olhando sempre microgerenciamento de atividade para ter resultado. A gente tem o líder coercitivo, que é aquela pessoa que toma decisões duras, fala, eu estou pagando, esse é o seu trabalho, exige as atividades, utilizando sempre de um poder hierárquico para isso. E a gente tem o líder visionário, que é um líder que tem uma visão clara de onde que ele quer chegar e ele é entusiasmado com o futuro. Eu não sei qual é o tipo de líder que você é, ou qual é a combinação desses líderes dentro da sua casa, dentro dos seus amigos, dentro das pessoas que você influencia, mas a verdade é que cada tipo de liderança gera uma forma de resultado. E não existe aquela liderança que é única, uma só, isso vai estar em vários lugares e ela pode ser mais adequada para uns e menos adequada em outros momentos. Por exemplo, você pode falar, que horror, o líder coercitivo é muito ruim, a gente já sabe que isso não funciona. É verdade, a gente sabe que quando eu tenho uma coerção, o medo, quando eu promovo um respeito pelo medo, o que gera do outro lado é desconfiança. O medo, ele é atrelado à desconfiança. E toda vez que eu estou num ambiente de desconfiança, cerebralmente, a gente ativa a nossa adrenalina e eu tenho movimentos curtos, rápidos, mais curtos. Eu tenho pouca conexão neuronal, eu estou mais travado no que eu estou fazendo e a primeira brecha que eu tiver, eu vou cair fora, eu vou desobedecer, eu não vou fazer, porque toda vez a desconfiança gera em nós retração. Mas se a gente não tem um líder que tem firmeza na tomada de decisão, principalmente em momentos de crise, se é aquele líder que fala, não, democrático é o melhor que tem, aí ele fica perguntando para todo mundo o que faz na hora da crise e o barco vira. Eu vou chamar uma reunião para colocar todo mundo aqui e o barco vira. Então, muitas vezes, como eu posso saber usar as minhas habilidades a meu favor? Como eu posso usar a minha habilidade quando eu estou desenvolvendo uma pessoa, mostrando eu também ela querer fazer esse processo de desenvolvimento? Como eu posso sim valorizar a conexão entre as pessoas, mas eu posso trabalhar um ambiente onde a gente possa também estar focado em resultado, porque parece que a gente foi treinado por isso na escola, é a hora do estudo, é a hora do recreio. Como se a gente ficasse esperando tudo só para a hora do recreio, a hora do estudo não fosse algo bom, como se fizesse uma lacuna, como se trabalhar, ter resultado não fosse bom. Um estudo feito por a Universidade de Michigan mostra que o líder que consegue partilhar a visão dele com outros, ele consegue que a equipe ande por mais tempo engajada, mais inclusive daquele que faz festinha. Que eu estou ali no agrado e não talvez num projeto comum.
A verdade é que tudo que a gente faz afeta pessoas, mas existe uma grande diferença entre afetar e influenciar. Todas as pessoas da sua equipe afetam as outras, mesmo aquela que não fala nada. Uma pessoa que senta em silêncio na mesa e se levanta em silêncio, ela afeta todas as outras, talvez até mais do que aquele que fala. Todas as pessoas, a gente está se afetando mutuamente, a gente está trocando afeto. Mas qual é a diferença para a gente influenciar? A grande diferença do apenas afetar, que tudo que você vai fazer vai afetar, para a influência, é que a influência ela é intencional. E ela faz com que as coisas possam fluir para um mesmo lugar. A diferença de um líder que tem autoridade, que tem aceitação, que está ali tendo consideração pelas pessoas, que ele tem mais respeito do que obediência. Ele está trazendo influência, porque ele está mostrando qual é o curso que a gente flui. A verdade é que o Simon Sinek, ele entendeu que os grandes líderes que tinham maior impacto não eram pela força com que eles mandavam, nem por quanto eles tinham, talvez, de oratória, mas era porque eles começavam pelo porquê. Eles sabiam exatamente qual era o propósito. Eles começavam falando qual era a causa. Não era sobre as coisas que as pessoas iam fazer, mas eram as causas primeiro. Quando eles começavam sobre as causas, depois então era o porquê a gente faz isso, para depois falar como a gente faz e por último o que nós vamos entregar. Quando eu posso ir focar primeiro na causa, tudo muda. Eu conto sempre essa história que aos meus 10 anos de idade eu fui vender suco. A gente assistiu suco de limão, a gente assistiu no Chaves, vendendo suco de limão na vila, e a gente foi vender suco de limão, e o meu avô pagou pra gente sair de lá de tão ruim que era o suco. Eu falei, gente, não sou boa de venda, né? Mas aí eu entendi que eu não era boa de vender coisas. Com 10 anos de idade, eu fiz um projeto, né, numa comunidade, porque um menino falou pra mim que ele chorava de frio à noite. Eu fiz um projeto, Inverno Fraterno, minha mãe era da igreja, me levou para falar no final da igreja, meu pai me levou na rádio, e de repente o exército saiu na rua pegando aquelas roupas. Eu entendi que não era sobre coisas, era sobre causas. E hoje a ciência mostra isso. Os grandes líderes são aqueles que conseguem vincular, engajar as pessoas mostrando uma causa comum. Eu estou fazendo porque isso faz sentido para você também. Eu começo pelo sentido. E é ele que me dá a direção. Hoje, quando eu trabalho, então, com propósito dentro da cultura das empresas, é exatamente isso, como a gente pode ter um alinhamento, porque cada um entende a causa comum que a gente está gerando, então eu sei qual é a direção. Sentido fala sobre significado e direção. Fernanda, então, como eu posso ter uma equipe de alta performance? O que eu preciso olhar para as pessoas? O que as pesquisas hoje de neurociência mostram? As pesquisas de neurociência, elas vão dizer que o mais importante, então, é a gente poder ter um alinhamento da causa. Porque milhares de pessoas foram ver o Martin Luther King? Não foi por causa dele, era porque elas tinham uma causa comum, porque milhares de pessoas tinham o mesmo propósito do Gandhi, porque aquela causa falava com eles, porque o Obama, independente de toda a posição política, engajava pessoas, porque ele trazia Yes, we can, era uma causa comum que tocava cada um primeiro. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que eu preciso saber qual é o valor, qual é a causa. Hoje a gente fala muito nas empresas de fit cultural, qual é o jeitão daquela empresa, porque a cultura devora a estratégia no café da manhã. Qual é o jeitão que eu estou criando com a minha equipe? Desde a forma como eu faço as pequenas coisas. Porque o que faz a gente se portar dessa ou daquela maneira não são os discursos que os nossos pais fizeram, mas a maneira como a nossa casa era. Isso foi formando quem você é, como a gente tem tecido as entrelinhas das nossas equipes. Número 2, o que entenderam que faz com que pessoas se performem mais dentro das equipes, trazendo mais resultado, não foi salário. O que faz com que as pessoas performem mais dentro de uma equipe não foi a rigidez do líder. O que faz com que as pessoas performem mais é elas terem sensação de que são competentes, de que estão no lugar certo e conseguem contribuir, e, portanto, elas são importantes no lugar onde elas estão. Quando as pessoas sentem que elas são importantes no lugar onde elas estão, que elas estão contribuindo e que ela tem algo ali que ela pode fazer, é esse o número 1 de engajamento,
onde a gente reduz o nível não de absenteísmo, mas também de presenteísmo, de só estar lá sentado fingindo que eu estou fazendo, porque ele se sente importante no todo. E o número 3, de qual é o que mais permite que uma equipe possa performar, ela ter confiança na liderança. Eu preciso ter confiança na competência da liderança. Eu preciso ter confiança e respeito ao meu líder. Por isso, cada palavra que a gente fala, como a gente se posiciona, faz toda a diferença. E como eu posso falar isso quando eu também estou falando para fora, para vendas? Né? Se a gente também está falando de empreendedorismo, como eu posso liderar? Porque eu também lidero no ramo de negócios como os meus clientes olham para mim. Então, o que faz a maior diferença no ramo dos negócios é o vínculo emocional. Fizeram uma pesquisa, existe essa pesquisa, ela é muito famosa, todo mundo sabe dela. Pessoas que não conhecem a Coca-Cola, ou a Pepsi enquanto marca, e não é assim, não sabe o que é, tá? Pessoas que nunca tomaram. Quando bebem as duas, 80% das pessoas preferem Pepsi. Aí você fala, não é possível. Você tá aí falando, não é possível. Olha a cara do Pedro. Não, não é possível. Mas por que Coca-Cola vende mais, né? Porque se você conhece e chega a Pepsi, você vai falar, não é mamãe, não é mamãe. Você vai falar, não é Coca-Cola. Por que Coca-Cola vende mais e a Pepsi fica quase louca a hora que ela vê isso? Né? Porque a gente olha para a Pepsi e fala, não é mamãe. Não é Coca-Cola. Né? Porque você tem vínculo emocional com a Coca-Cola. De estampa e felicidade. Papai Noel, Coca-Cola criou o símbolo do velhinho como a gente vê hoje, vermelho, branco, é tudo símbolo da Coca-Cola. Ele criou aquele desenho. Existe vínculo emocional com aquilo. Então, qual é o vínculo emocional que eu estou estabelecendo com a minha marca? Não é só sobre falar, nossa, que ótimo eu faço. Se você só ficar no que você faz é commodity. O outro faz também. Qual é o vínculo emocional? Porque no fim das contas, assim como o que gera para sua pessoa, na sua equipe, sentir que ela produz mais, é ela perceber que ela é importante, o que faz com que o seu cliente venha e queira mais você, ele perceber a importância que ele tem para você e o que você está gerando nele, é o porquê primeiro. De novo. O 2, como a gente pode transformar clientes em fãs quando eu tenho a ideia de comunidade? De novo, eu estou trazendo as pessoas para dentro, eu falei muito sobre isso na quarentena. Acabou o cliente do lado de fora, na vitrine. Ele faz parte da nossa cadeia de produção. A gente viu que sem cliente a gente não faz nada, ele não vai lá comprar. Agora ele faz parte. E o auge do marketing hoje é comunidade, como as pessoas podem ter um objetivo comum, uma comum unidade. Você faz parte do Clube Nespresso, eu faço parte do Clube Nespresso. Quando você faz parte do Clube Nespresso, então olha só, é um café, mas aí você é Clube Nespresso. Você é Clube Nespresso. Eles foram buscar a cafeteira na minha casa, colocaram numa embalagem, que eu falei, gente, é um cofre. De tanta embalagem, colocaram uma bolha, um negócio assim. Voltou a cafeteira, que de 2 dias ele deixa uma cafeteira reserva, porque você não pode ficar sem. Você não pode ficar sem. Ele deixa uma reserva com você. Não pode faltar. Café Nespresso. E aí, o Nespresso não me patrocina, mas seria ótimo. Mas e veio uma carta depois. Uma carta contando o que ele fez, como ele cuidou da sua máquina. Entende? É relação. De novo, é relação, é mostrar a importância. O que fideliza. É aquele restaurante que o fulano conhece seu nome, ele fala, já sei, aquele pãozinho para começar. Então, quando a gente também está falando sobre assertividade em vendas, e não é só sobre acertar, talvez você está pensando qual é o negócio que é o negócio do momento, como eu posso fazer uma venda incrível? É assertividade, mais do que acertar. Assertividade é transformar o objetivo num objetivo comum. Fernanda, então por onde eu começo? Por onde eu começo? Você falou tantas coisas hoje, você falou que eu preciso saber o sentido, qual é o coração do que a gente vai fazer, como eu posso trazer isso para engajar a minha equipe. Eu já entendi que as pessoas precisam se sentir importantes, que eu posso mesclar isso, que eu preciso trazer confiança, porque é isso que vai trazer maior produtividade, mas por onde eu começo? Vamos falar, primeiro eu quero mostrar o paralelo entre liderança e empreendedorismo aqui, como a gente está falando das mesmas coisas, de formas diferentes. Então, a primeira coisa é que a gente precisa olhar para o líder, é que a gente precisa se liderar.
Para você ser um bom líder, você precisa liderar você mesmo. Você precisa conhecer por que que isso te incomodou. Você precisa conhecer você primeiro, antes de jogar a coisa no outro. Você precisa chegar no fim do dia e fazer uma autorreflexão. Como é que você fez hoje? Quanto você contribuiu com a tua equipe? A gente tem uma matriz de maturidade que eu não vou explicar aqui agora, mas que mostra o quanto que você precisa desenvolver a maturidade da tua equipe até para você poder estar melhor e ter mais tempo livre. Então, o quanto que você precisa fazer esse movimento de autoconhecimento, autorreflexão, autodomínio primeiro. Um líder é aquele que primeiro ele sabe sobre ele. Ele conhece as emoções dele. Ele sabe o sentido do que ele está fazendo. Se eu não sei sobre mim, como eu quero saber sobre o outro? Não tem jeito. O número, e se eu olhar isso para um negócio, a mesma coisa, eu preciso conhecer qual é o core business. Qual é o coração do meu negócio? O que eu gero para as pessoas? Qual é a proposta de valor que você tem? O que você gera? Porque se você não souber dizer isso, você é commodity, você está fazendo mais do mesmo. Você vai ficar morrendo de medo de abrir a próxima portinha na sua frente, de ter um refrigerante com a mesma cor, com o mesmo gás, quase as mesmas cores, do que está vendendo junto com você. Se você não souber qual é a sua proposta de valor, o que você quer gerar em cada um? Se você é um bom líder, você precisa poder ter empatia. A primeira coisa que você precisa é reconhecer sua equipe. Não existe equipe pronta. Processo é parte. Processo é parte, não existe. Ah, então, claro, a gente pode fazer um processo seletivo melhor, sim. Olha para o seu fit cultural, olha para o jeitão, e aí você vai ter um processo seletivo melhor. Hoje a gente faz, e isso é o número 1 do processo seletivo, fit cultural. Eu tenho os mesmos valores, mas eu preciso conhecer quais são então esses valores. Hoje a gente contrata por competência e demite por comportamento, porque talvez a gente não está olhando para os valores. Eu estou fazendo, comecei agora a fazer um coaching de carreira com um moço e ele disse: Fernanda, eu preciso saber uma coisa que eu gosto e que eu ganho dinheiro. Eu falei: então, isso é o que você aprendeu lá fora, que é o que te vai fazer ficar realizado. Mas a verdade, o que faz a gente ter realização é a gente completar as nossas caixinhas de valor. Porque o que você gosta é uma das coisas, ganhar dinheiro é uma das coisas. Mas se isso não completa o que é valor para você, por isso, se a gente começa pelo propósito, se a gente começa pelo nosso coração, a gente vai começar a preencher as nossas cadeias de valores. Eu preciso entender quais são os valores, quais são as necessidades da minha equipe, não porque eu vou suprir todas elas. Porque muitas vezes você acha que o líder tem que ser super-homem, super-herói, super-mãe, né? Eu tenho que ser super-mãe. Não! Afeto não é afago, às vezes a gente está mimando a nossa equipe. Eu preciso entender, inclusive, para eu responsabilizar de volta e dar recurso para que a minha equipe possa desenvolver isso. E terceiro, eu preciso ter uma comunicação próxima. Eu preciso técnicas de feedback, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso saber me posicionar. Aqui no Empatia, quando a gente está falando do cliente, mapa de empatia, quem ele é, quais são suas dores, quais são as aspirações, qual é a marca comum que a gente tem. E é isso que na liderança eu vou trazer uma comunicação alinhada e no marketing eu vou trazer posicionamento. É assim que a gente, é por aí que a gente começa, esses são os nossos pilares. Porque para ter liderança, não basta eu querer me livrar de pessoas, eu querer fingir que eu não estou vendo. Para eu ter liderança, eu preciso ter domínio, porque leão é o rei da selva, ele não é o mais rápido, ele não é o mais forte, ele não é o maior, mas quando ele chega, ele sabe que ele chegou. Ele sabe o que ele carrega, ele sabe o quanto ele pode contribuir. Então, se enquanto eu estou querendo me livrar dos problemas, enquanto eu estou querendo me livrar das pessoas, enquanto eu estou pensando cálice, 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 eu não vou ter domínio, porque o número 1 para liderança ou para empreendedorismo é tomada de decisão. Quando a gente está falando sobre um grupo de investidores que vai escolher se eu vou investir nesse negócio ou não, se nós vamos dar 1 milhão ou não para o Waze, quando ele está no início, se a gente vai apostar ou não nessa ideia, eu busco duas coisas. Eu quero saber se esse projeto é viável. E dois, eu quero ver quem é que toma a decisão ali. Eu quero olhar para o líder, quem toma a decisão ali.
Se você quer ser líder, se seria muito mais fácil se você só decidisse mexer com coisas. Mas se você quer ter uma liderança, se você quer tocar pessoas, você precisa ter tomada de decisão, você precisa poder assumir isso. Está na sua mão. E aí você precisa começar a entender os processos de tomada de decisão, qual o impacto que isso tem. Essa semana um líder me ligou e ele é responsável por uma grande escola e ele me disse, Fernanda, eu não sei o que fazer. Eu acho que eu preciso escolher o que eu desagrado menos. Porque eu vou desagradar de qualquer maneira. Tem gente que não quer parar de ter aula, tem gente que quer ter aula. Eu falei, não, eu acho que não é por aí. Ele falou, o que eu faço então? Eu falei, eu acho que você precisa pensar de fato o que contribui mais. A hora que você se convencer do que contribui mais, por mais que o outro não goste, ele vai ter um alinhamento da emoção e você vai ter firmeza naquilo que você faz. É igual mãe que desmama. Quando que a mãe desmama? Ai, meu filho não desmama. Não desmama não, você não desmamou. A criança nem sabe o que é isso. Ah, mas meu filho não sai do quarto, né? Mas você não tirou, porque você não entendeu, não está dentro de você inteiro aquela tomada de decisão. Então, tenha tomadas de decisão que você sempre pergunta: o que, se eu fizer, vai ter maior impacto positivo sobre as demais coisas? O que contribui mais? E aí eu vou ter firmeza para tomar decisões difíceis. Sim, e a gente precisa saber, e a gente vai falar mais sobre isso no curso, quanto que as nossas tomadas de decisões são moduladas pela nossa emoção, e aí a gente precisa, sim, poder cuidar e saber quanto que o que importa, deixar o que importa em primeiro lugar, é, sim, o mais importante. Eu queria passar, então, nós estamos acabando, vou pedir para você mais 5 minutos e a gente vai acabar. Eu queria compartilhar com vocês esse vídeo, que é um vídeo incrível que o Google fez, falando de uma menina que ela passa e alguém fala assim, só podia ser coisa de mulher, né? Só podia ser mulher que fez isso. E talvez quando a gente escuta isso, você já pensou fez alguma besteira no trânsito, a gente tem alguns preconceitos que a gente carrega. E ela vai mostrar aqui que não. E eu queria trazer exatamente isso hoje. Quantas potências a gente carrega dentro de nós, quantas coisas a gente pode fazer para usar da nossa melhor potência. Sabe aquela pergunta que eu te incomodei no início? Você pode ganhar mais, mas você está entregando tudo que você pode? Como a gente pode entender que a gente tem milhares de características dentro de nós? A ciência fala que nós usamos 10% do que a gente poderia do nosso cérebro. Mas tem tantas coisas dentro de nós que a gente não só não usa, mas a gente não usa a nosso favor. E aí você está cheia de possibilidades, cheias de contribuição. E talvez a gente fica fechado em nós. Então eu queria mostrar o quanto que quando mulheres decidem intencionalmente, propósito é intenção e contribuição, intencionalmente usar aquilo que elas possuem, quão incríveis são as coisas que elas podem realizar. Outro dia eu ouvi um homem falando na rua. Só podia ser mulher. E eu realmente não entendi o que ele quis dizer. Então eu resolvi procurar. E eu achei um monte de coisa legal. Como o bote salva-vidas. Sabiam que ele foi inventado por uma mulher? Os painéis de energia solar também utilizam pesquisas de uma mulher. Só podia ser mulher, né? A primeira negra a ter um doutorado pelo MIT. A tecnologia por trás do Wi-Fi e do GPS. Mulher, né? Já ouviu falar do computador quântico capaz de resolver problemas quase impossíveis em segundos? Os experimentos de uma brasileira são usados em sua aplicação. Se hoje eu posso procurar tudo isso na internet, é graças a uma mulher que fez o primeiro algoritmo e tornou-se a primeira programadora da história. Assim eu descobri que o mundo está cheio de mulheres incríveis. É só procurar. E
talvez você pode estar aí pensando, ah, mas isso é para mulheres que inventaram um bote salva-vidas ou o computador quântico. Quem sou eu, Fernanda? Você é a pessoa que pode tocar pessoas, ensinar outras pessoas a descobrirem o melhor delas. A descobrirem o melhor delas. É isso que um líder faz. Desperta o melhor de cada um. Ele é aquele que ele não toca todos os instrumentos, ele está fazendo a regência para que cada um toque o seu melhor instrumento da melhor maneira que ele tem. É um despertar. Mas a gente precisa buscar isso dentro de nós, e a verdade era que Teresa de Calcutá não era a Teresa de Calcutá antes dela começar a levar a sério o propósito dela. Michelle Obama não era ela antes dela, não era a Michelle Obama antes dela. Talvez a gente não teria conhecido se essas mulheres não tivessem levado a sério as potências que elas possuíam. Então, a gente poder olhar para a nossa potência e saber que eles estão aqui para a gente oferecer para pessoas. Essa é a nossa maior responsabilidade, oferecer aquilo que a gente tem para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quantas pessoas você pode inspirar? Quantas pessoas você pode direcionar? Quantas pessoas você pode ajudar a evoluir? A gente não carrega nenhum dom, nenhuma capacidade à toa. E a gente não foi criado para ser bonsai, para podar aquilo que a gente tem e ser tudo que a gente pode ser em miniatura. A gente precisa quebrar as bandejas daquilo que o outro queria que a gente fosse, para a gente de fato poder entregar o melhor que a gente possui. Quando você entende que você tem algo que você pode mudar a vida de alguém, que naquele tempo que a pessoa passou na sua frente não é coincidência, é deuscidência, ou é para você aprender ou é para ele. Que liderar pessoas é sim poder tocar muitas vidas. A gente vai entender que a gente tem uma missão incrível. Quando perguntaram para Michelle Obama, Michelle, como é que você chegou em Harvard? Como é que você chegou onde você chegou? Como é que você saiu da invisibilidade? Ela falou, eu nunca fui invisível, porque na mesa da casa dos meus pais, eles já me davam voz e vez. Então, como também a gente está criando os nossos filhos, como a gente está criando as nossas equipes. A invisibilidade, ela está na forma de como a gente não desperta tudo que há em nós. Se a gente puder levar a sério, a gente vai poder trazer grandes, grandes contribuições. Então, não é só sobre nós. Não é só sobre você ser um líder que performe muito, porque nenhum líder performa sem sua equipe. Nenhuma empresa cresce sem cliente. E empresa, cliente, líder, equipe, nós estamos falando de um mesmo mindset. Se a gente precisa um dos outros para a gente crescer, se foi exatamente a inteligência social que fez a gente evoluir, não é só sobre nós, mas é sobre todos que foram confiados a nós. E quando a gente pode entender que é sobre todos que foram confiados a nós, a gente pode realizar o melhor que a gente possui, não só dentro de nós, mas dentro de cada um, dentro de cada um. Eu queria terminar com uma história que tinha um mestre que ele estava andando em cima de uma montanha e ele falou para as pessoas, peguem pedras, né? Para os discípulos deles, e eles falaram, nossa, vai pegar pedra essa hora, vai saber quanto que esse mestre vai querer que eu ande, né? E um fingiu que ia pegar pedra, outro pegou umas pedras pequenininhas, outro começou a fazer daquilo um grande exercício. E a hora que passaram muitas horas eles andando, e ele falou, nossa, mas é muita pedra. Né? Aquele que não pegou falou, ainda bem que eu não peguei. Aquele que pegou pequenininho falou, ainda bem que eu peguei as pequenas. O outro já estava cansado, com o saco pesado. E logo que amanheceu, o mestre disse, eles levantem os sacos. E a hora que eles levantaram os sacos, as pedras começaram a brilhar. E aí o mestre disse, nós andamos a noite toda em cima de uma jazida de diamantes. A verdade é que a gente começou um webinar aqui, talvez você não anotou nada ali nas suas ideias, insights. Alguns anotaram muitas coisas, outros quiseram colocar isso dentro de uma outra maneira. A vida é assim, tem hora que a gente está mais atento, tem hora que a gente está menos atento.
Mas a grande verdade é que as pedras que a gente possui, elas podem só pesar, mas elas podem também transformar em diamantes, se a gente der um destino para elas. Então, se tem algo que eu queria dar para vocês nessa noite, além das pedras, do tempo que você investiu aqui, né, de que você pôde doar, né, nessa troca, porque vocês estão aí, por isso eu tô aqui, é que vocês possam saber que todas as pedras que a gente pega na vida podem sim ser diamantes se a gente der um destino para elas. Talvez a gente está aqui achando, nossa, quanto peso eu tenho, eu estou aqui 9 horas da noite estudando. Se a gente der um destino para isso, isso pode ser um grande diamante. Pessoas podem ser pedras na nossa vida, mas também podem ser diamantes que nos ensinam a ser o melhor de nós mesmos. Então, que a gente possa aproveitar de cada pedra. Não rejeita a pedra, não. Não rejeita aquilo que você acha que é problema. Que a gente possa olhar para isso da melhor maneira possível, para que a gente possa transformar isso em grandes diamantes no nosso percurso, a começar por tudo aquilo que a gente se torna no encontro com o outro. Nós somos filhos do encontro. Muito obrigada pelo seu encontro aqui também hoje comigo.